Mesquita. E aí, meu Tá lindo? tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo, Coisa tudo na boa. paz. Tirando esse calor que Exatamente. está... Não tá? Mas vai piorar. Poxa, não fale não. Não fale não. Ari, hoje o papo, Cissa, hoje o papo. É com uma pessoa que ele vive uma vida tranquila. Assim. Ele é tranquilo. Policial militar, 21 anos, especialista em segurança pública, professor de educação física e capoeirista. Vai precisar da habilidade de capoeirista. Vai. É. Pra quê? Porque pré-candidato a vereador Lauro de Freitas. Vai precisar de todas essas habilidades e um Junta, pouquinho né, mais. Paulo? Junta. E um pouquinho vai ter que juntar tudo isso. Meu amigo Igor Mandacaru, seja muito bem-vindo ao Liga da Seja Política. bem-vindo, Igor. Obrigado. Desculpa aí essa brincadeira que a gente já começa descontraindo. Mas o papo aqui é política. Você tá falando, eu tô falando com a polícia, tem que respeitar a polícia. Você consegue transmitir nas suas redes sociais, você é uma pessoa tranquila, dá para perceber. Apesar da carga que você carrega diariamente, esse fardo de ser policial militar na Bahia deve ser muito difícil. Eu ouso imaginar. Mas você agora está querendo respirar outros ares, está vivendo outras situações, esse processo político. E eu queria entender assim, a política. Quando é que você começou a gostar, a entender de política e que assim, não, essa é a minha praia, eu vou querer pensar, caminhar por aqui. Me fale sobre isso, mas antes, conte um pouquinho da sua história. Quem é Igor Mandacaru e por que Lauro de Freitas? Muito obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. Só vou pedir para você virar o o microfone para microfone. você. Isso. Isso, aí. Pronto, senão não vai sair a voz. Bom, para você que está me assistindo aqui, juntamente com essa equipe aqui maravilhosa, eu quero agradecer, né, essa oportunidade, que é uma oportunidade única, estar diante de uma equipe tão qualificada e especializada em política, né? E que o que é falado aqui não é falado de forma amadora, não é isso mesmo? E falando agora sobre o que você me perguntou, Paulo, Igor Mandacaru. Quem é Igor Mandacaru? Igor Mandacaru é um pobre rapaz, né? Começou na periferia. É um rapaz que não veio de origem rica, humilde, certo? Eu comecei no bairro da Caixa d'Água, Lá eu fui criado. Meu pai também era um sargento da Polícia Militar. E muitas vezes, né, era um tempo difícil, né, que ele trabalhou na Polícia Militar, um tempo muito difícil. Na época não tinha uma remuneração tão boa, tão bacana, e a gente passou por maior aperto, né, durante toda a nossa vida. Chegou um tempo, Paulo, que eu chegando, assim, eu e meus irmãos, mais meus 2 irmãos, a gente passou por um tempo que meu pai saía de manhã cedo, 5 horas da manhã. Eu vi ele saindo, ainda estava escurecido. Aí eu olhava para meu pai, poxa, meu pai dá um duro e ainda sai esse horário de casa para estar sustentando a nossa casa e ainda ganha tão pouco. E assim, a gente ficava o dia todo esperando ele, de noite, porque a gente comia, Paulo, assim, o café da manhã era um pacote, um tablete de creme crack, a gente dividia entre os 3 irmãos. Aí vinha o almoço, que era a refeição que a gente tinha. Aí depois esperava o nosso pai chegar com 3 varas de pão para dividir entre a gente para se alimentar direito. Porque, eu não sei se você sabe, mas os policiais sempre tiveram uma remuneração muito baixa. Então, Não é de hoje, né? Não é de hoje. Já tem um tempo. E eu sofri isso na pele. Eu posso dizer isso porque eu sofri como filho de um policial militar e hoje também sou um policial militar. Mas por que, Igor, você resolveu ser policial militar? Você me pergunta. Aí, aquele menino que está acostumado a ver o pai, herói, sair de casa, trabalhar pela vida das pessoas, proteger cada um de vocês, de mim também, da família. Aí eu via meu pai como um herói. E de verdade ele é um herói.
Só que ele é um herói da vida real. E vendo isso, eu também assistia, não sei se alguém aí já assistiu Jaspion, Sim. Giban, Muito. Jiraiya. Isso. Aí depois vieram outros heróis, Superman. Vendo toda aquela história de super-herói, aí eu, poxa, eu também quero ser que nem meu pai. Meu pai é o herói da vida real. Eu também quero ser que nem ele. Então eu entrei na polícia porque eu queria fazer a diferença na sociedade, ajudando as pessoas como os heróis faziam nos seriados de televisão. E aí entrei na polícia. Entrei, enfrentei com coragem. Até hoje, tenho 21 anos de polícia trabalhando e ajudando. E Paulo, Cissa, Ari, muito pelo contrário, em relação ao que falam dos policiais militares, os policiais militares são os maiores promotores de direitos humanos que existem. São os maiores. Isso é inquestionável. Sabe por quê? Sem ele, não vai existir aquela unidade de saúde. Sem ele, não vai existir a escola. Sem ele, não vai ter um fornecimento de água, de energia. Esse podcast aqui não estaria funcionando tranquilamente. A garantia para que a É o gente chegasse garantidor, né? aqui, né? Senão a gente não ia conseguir sair de casa para chegar aqui se não tivesse a garantia da segurança. É, garantidor. Ou seja, o policial militar, ele é o promotor principal de todos os direitos humanos na nossa vida. Só que pouca gente fala nisso, só quer atacar o policial. E além dessa parte policial, eu também, como professor de educação física e capoeira. Por que capoeira? Eu sempre pensei em ter uma luta para mim. Eu via sempre os policiais têm que estar bem preparados, têm que estar sempre treinando. Então, por que não valorizar uma luta que é nossa? Sim. Né? Sim. Uma luta que é genuinamente brasileira. E isso vem mantendo até hoje, não só fisicamente, mas também o psicológico. Você vê que eu realmente sou uma pessoa mais calma, mais tranquila, porque a capoeira me ajuda muito a ter esse controle. Isso, pode falar. Percebe-se em você, porque as pessoas acham que não é muito a questão física, mas eu acho que a luta ela é muito mais o psicológico, ajuda muito mais nisso. Para você nessa luta diária de que eu acordo ou saio de casa para o trabalho, não sei se volto. Isso deve ajudar bastante, né? Porque você, como é que é essa sua lida dia a dia, ser policial na Bahia, né, onde o policial, como você disse, desde a época de seu pai não é respeitado, não é bem tratado pelos governantes, e como é que é para você ver este aparato político não valorizar o policial e estar neste dia a dia, nessa luta diária? Paulo, a jornada do herói já para explicar realmente isso, porque você acaba percebendo que o herói, muitas das vezes, ele é sempre atacado, muitas das vezes ele é desmerecido, tem situações que ele até é visto como um vilão, mas a verdade nós sabemos, o policial está aqui para ajudar, para servir e proteger cada um de nós, a nossa família e a família como um todo, a nossa família que é a nossa família brasileira. Então, o policial, quando sai de sua casa, ele já sai com a bênção de sua mãe, a oração da sua esposa, seus filhos com aquele olhar lacrimejando, aquele olhar mais Mareado, emocionado, assim. exatamente. Ele, porque ao mesmo tempo que ele tem orgulho de você ser o policial, ele também tem medo de perder o pai.
Porque o pai pode sair a qualquer momento ali, mas ele pode não voltar. Como é o caso, teve um policial lá de São Paulo que saiu e não voltou. Tem vários casos assim. E essas situações ninguém dá a devida atenção, porque é uma situação grave que muitas vezes é banalizada, como se o policial fosse um número. Que acabou, apaga esse número, coloca outro no lugar. Não é assim. Entendeu, Paulo? A gente observa que você fica bastante emocionado quando fala da sua profissão. E pela remuneração de um policial, a gente vê em você que é por amor. Você é policial por amor. Como é isso no dia a dia? Porque o que falta, na sua opinião, para que os policiais, não só policiais, professores, né, ou algumas outras profissões, que de fato fazem tudo acontecer, sejam mais valorizadas? Acho que a valorização, Cícero, falar em política, né? Liga da política. O que é que falta? Vontade política. Temos que ter mais vontade política para fazer realmente uma valorização real do professor, do profissional de segurança pública, porque nós estamos falando de pilares essenciais da nossa sociedade. Se você não tem uma segurança, você não tem nada. E aí você, por exemplo, você tem uma segurança agora, mas de repente acabou. Ninguém vai poder estudar, porque a educação, vamos lá, vamos para a educação. Se você tira a segurança, nós não vamos poder educar nossos filhos para que eles se tornem pessoas melhores, para que a gente torne uma sociedade melhor e um país melhor, para que haja educação, que todo mundo tem a certeza que a educação transforma. Eu também acredito que a educação transforma. Para ter educação, tem que ter segurança. Se você não tem uma valorização do profissional da segurança pública, a segurança vai ficar deficitária. E as pessoas vão andar com medo de pegar um ônibus, medo de ficar no ponto, usar um celular. Porque às vezes você vai para a escola, você vai para uma sua faculdade, vai levar o filho na creche, aí você precisa usar o seu telefone lá no ponto de ônibus, que é a realidade do povo, é usar ônibus, é usar metrô, não é usar carro com segurança, é usar o transporte público, que é o que dá para fazer, e muitas vezes até andar a distâncias muito grandes. Então, às vezes está utilizando o seu telefone, o seu celular, e aí vem agora é vítima da sociedade, né, que estou dizendo aí, vem um criminoso, não é vítima da sociedade, é criminoso, um criminoso, e leva o seu celular. Mas dentro do seu celular, não é somente, vamos lá, só um celular, não é só um celular, não é só um celular. Dentro daquele celular ali, você Vira tem esse pouco esse microfone pra você que eu acho que não tá, você tá se afastando muito. Você tem Desligou toda... Aí. Dentro do celular, Tem a vida toda. você tem toda a sua vida, você tem a senha dos seus... Sua agenda tá ali. Sua agenda, seu trabalho, você está esperando o telefonema porque está desempregado ou desempregada, e aí você está esperando o telefonema que vai ser decisivo para a sua vida, e você perde porque um criminoso pegou o seu celular e levou para comprar uma cervejinha. Pelo amor de Deus. Agora, Igor, você falou aí de suas dificuldades enquanto policial, e agora quer ser pré-candidato a vereador em Lauro de Freitas. Mais uma dificuldade. Você gosta de sofrer, não, né? Mas me diga aí. Batalha pra outra, né? Por que ser pré-candidato a vereador numa cidade que ultimamente tem fervido essa política, inclusive tem sido pautas nacionais? Sabe o que é que me move, o que me faz, que me dá coragem, que me dá mais força de estar continuando e não temer nada? Paulo, olha só, lá na bandeira, a bandeira de Lauro de Freitas, tem escrito o quê? Nós confiamos em Deus. Se você confia em Deus, você não teme nada. Você vai em frente, porque Deus está te protegendo e guiando você por todo o caminho. Mas Deus não tá protegendo os que estão lá, não, viu? Porque o pau tá comendo aqui na casa de Noca, então...
Vai piorar, né, Ari? Como é que você está enxergando, como é que você está vendo esse processo político dentro da cidade de Lauro de Freitas hoje? Você tem acompanhado a Câmara, tem acompanhado esses bastidores dessa bagunça, dessa brigalhada que tá, não vou nem dizer para que lado que tá a briga, porque tá para tudo quanto é canto. Você tem visto isso e como é que você Tá se preparando, está se né? preparando para estar encarando este processo de campanha aí? Eu tenho encarado com muita confiança. Eu tenho visto realmente esses debates muito calorosos aí da Câmara de Lauro de Freitas. Vejo que muitos até fogem um pouco da ética profissional, saindo até aos tapas com outros colegas. Isso daí é inaceitável. Eu achei até que a Câmara dos Vereadores iria tomar uma atitude quanto a isso. Eu não sei se tomou atitude até agora, né? Porque realmente deveria se abrir uma investigação e abrir uma comissão de ética. Vamos ver o que é que aconteceu, por que que fez aquilo. E tem que ter uma punição, porque você vê na própria segurança pública, quando você não pune, o infrator vai lá e faz de novo. Então, se a Câmara não tomar uma atitude agora, é capaz de acontecer outros casos como aconteceu na Câmara até outro dia aí. Você tem algum trabalho dentro da cidade de Lauro de Freitas? Você tem algum grupo que o grupo Capoeira que você é aqui em Lauro de Freitas, não é isso? Você tem, como é que é seu convívio, como é que é sua vida em Lauro de Freitas normalmente? Bom, em Lauro de Freitas eu comecei aqui trabalhando em Lauro de Freitas no batalhão de choque, né? Aí comecei fazendo a segurança, protegendo, fazendo com que as pessoas se sentissem muito mais seguras. Você trabalhando na cidade, você conhece então de fato a realidade da cidade como poucos conhecem. Porque De perto, né? De perto, né? Você vivia, né? É isso. Trabalhei muito ali naquele bairro de Vida Nova, Portão. Tinha uma rua lá chamada Quiradeus também. É Uma rua... a principal, né? Exatamente. Então, uma situação, é uma situação que é de se pensar muito a questão da segurança em Lauro de Freitas. Você tocou nesse assunto e isso daí já me lembrou da questão da segurança também. Porque eu percebi que a cidade está crescendo de uma forma tão rápida, mas a questão da segurança pública não está crescendo no mesmo ritmo. Nós temos... Está crescendo. Os números estão crescendo. Assim, agora, como eu sou pré-candidato a vereador, vamos falar do município, em questão do município, né? O que é que o município pode fazer para estar ajudando na questão da segurança? É isso que a gente tem que ver. A gente tem que ver coisas práticas. O que é que o município pode estar fazendo? O município já tem uma guarda municipal. Isso. Agora, o que é que o município deve fazer? Vamos fazer um plano municipal de segurança pública, tentar arrumar mais recursos federais, aumentar esse efetivo, dar mais equipamentos, valorizar o guarda com a remuneração digna, para a gente estar ajudando mais na segurança pública de Lauro de Freitas. Porque o efetivo só de uma força não é suficiente. A cidade está crescendo. A cidade deu um pulo, se eu não me engano, foi crescimento de 25%. A cidade que mais cresce, em densidade demográfica, é a primeira do país. E é uma das... Aqui na Bahia, você tem uma cidade que você tem, se eu não me engano, é um dos 10 maiores PIBs, com 7 bilhões. É a sétima economia. É a sétima economia. Exatamente, a sétima economia da Bahia. Então, por que não se pensar na segurança pública, já que a segurança pública é tão importante, até para todas as outras áreas funcionarem direito? Agora, Igor, para além da segurança pública, que a gente já sabe que é uma bandeira sua, eu imagino que o esporte também, você que vem ligado da educação física, da capoeira, quais são as outras pautas que você enxerga necessárias terem uma atenção maior em Lauro de Freitas? Eu tive uma experiência uma vez com um projeto social com capoeira, né? Capoeira e outras oficinas.
Parece uma coisa simples, mas em um bairro periférico que a pessoa, por exemplo, a criança não tem nenhuma perspectiva de vida, não tem lazer, só tem a rua para se brincar, pega uma bola, pega duas sandálias, uma do lado, bota da outra, faz um golzinho, outro do lado e brinca lá jogando bola. É uma oficina de esporte, é o céu. Você tem lá várias opções de esporte para você escolher. Você pode escolher basquete, futebol, pode escolher um handebol, a capoeira. Por que não valorizar na nossa cultura, nossa capoeira? Porque o Brasil não é só futebol. Futebol é muito bom, bacana, mas temos a nossa capoeira. Porque ela é tão porque hoje ela é tão desvalorizada. Nós temos que valorizar a capoeira, fazer oficinas também com capoeira, resgatar essas crianças que estão na rua, às vezes sem nenhuma atividade, que pode ser cooptadas por inimigos malignos para fazer coisas erradas e colocar essa criança no caminho bom, no caminho do esporte, da educação, da saúde, sabe? Isso é um projeto muito bacana que se eu conseguisse fazer alguma coisa sobre isso, eu ia gostar muito. Igor, Lauro de Freitas é uma cidade, né, como a gente falou aqui mais cedo, é a 7ª economia. É uma cidade muito grande, né, para administrar. E precisa também de uma Câmara de Vereadores qualificadas para que tenha projetos, para que tenha ações realmente efetivas que ajude, né, a gestão municipal, seja ela que esteja no poder, a trabalhar corretamente. A gente tem problemas que são problemas antigos aqui, que é a questão da mobilidade, a questão do transporte público. O que é que você pensa sobre essas pautas que são realmente problemas crônicos no município de Lauro de Freitas? Ari, não é? Ari, imagine você sair de casa e você tá lá um toró, aquela chuva, aí de repente você vê aquele aguaceiro assim, ó, misturado com lama, aí você vê o rato boiando. Lauro de Freitas, quando chove. E aí você fica naquele desespero, mas você tem que levar seus filhos para a escola, não dá. Mas assim, a educação transforma, eu sei. Mas como é que a educação vai transformar se não existe condições, infraestrutura para que essa pessoa, que essa criança chegue na escola? Não existe infraestrutura, não existe transporte, um transporte coletivo que seja eficiente, que realmente venha. Uma vez eu fiquei ali no ponto de ônibus, eu peguei, saí ali na estação aeroporto, descia, fiquei ali perto do viaduto esperando um ônibus, levei quase 1 hora esperando um ônibus. Assim fica difícil. Como é que a gente vai sair para trabalhar? A gente tem que sair para trabalhar 1 a 2 horas antes para chegar no trabalho na hora certa. Se eu não tiver um dinheiro para pagar o Uber, se eu não tiver dinheiro para comprar um carro, eu vou ficar refém disso aí. Eu vou perder esse tempo aí de 2, 3, 4 horas nessa ida e volta do trabalho, que eu poderia estar, ou eu poderia estar lendo um livro, estudando, me especializando, tentando fazer as crianças e as adolescentes estudando em casa para fazer um vestibular mais futuramente. Perde mais ou menos umas 3 a 4 horas só de espera de transporte público. É gravíssimo. Dificulta, né, o dia a dia. Igor, em Lauro de Freitas tem uma confusão para quem é o dono, quem é o pai do voto bolsonarista. Está falando de quase 34 mil votos. E todo mundo bate no peito. Não, fui eu que consegui esse voto de Bolsonaro. Eu que estou aqui lutando, pedindo. Eu sou bolsonarista. Os neo-bolsonaristas estão aparecendo. Outros bolsonaristas mais antigos vão sumindo e vão se apagando. E você vem marchando e fala de Bolsonaro desde que eu lhe conheço. Desde que eu sigo você nas suas redes sociais. Você é uma pessoa defensora do ex-presidente. Deixou de ser presidente, você continua lá defendendo e você está nesta pauta. Como é que você enxerga o bolsonarismo na cidade de Lauro de Freitas
e como é que você vê o quão isso pode ser trabalhado para essa eleição municipal? Porque a gente compreende que a eleição municipal ela não é aquela questão que foi a eleição passada, de Bolsonaro contra Lula. Não é mais isso, não é direita mais contra a esquerda. Na verdade, a dor de quem está ali é o que você falou, é o asfalto que está passando na porta da casa da pessoa, é a educação, é ele ter uma boa sala de aula, ter uma infraestrutura, ter um ônibus que funcione. Então, a sua discussão é totalmente diferente, não vem para essa pauta ideológica. Mas as pessoas gostam disso, de dizer eu sou, eu sempre defendi, eu fui. E na Bahia, principalmente, você vê muita gente que surfa na onda do bolsonarismo, mas na primeira oportunidade, tchau e corre. Tem alguns exemplos que eu prefiro nem citá-los. Né? Assim, o ser conservador eu sou conservador por conveniência. Ali fala muito isso aqui. Né? Esse ser conservador por conveniência. Como é que você está enxergando isso na cidade de Lauro de Freitas especificamente e esses herdeiros desses 35 mil votos, 34 mil votos de Bolsonaro na cidade? Primeiro que não tem herdeiro de nada, né? E segundo que até minha trajetória na política, eu nunca pensei em ser político, nunca imaginei que estaria aqui, até porque eu, como muitos brasileiros, estava já cansado, já frustrado de ter ver tanta coisa errada em relação à política. E um dos motivos que me leva a chegar à política é justamente de ver tanta coisa errada e de ver tanta gente ruim na política. Aqui em Lauro de Freitas, como eu te disse, ninguém é dono de nada. Nós temos que montar uma equipe boa, nós temos que nos unir. A união de todos é que vai fortalecer o grupo e que vai fazer o melhor para a cidade e, consequentemente, a cidade melhorando, os cidadãos dessa cidade vão poder ter uma vida melhor. Sim, eu sou bolsonarista. Eu tenho o maior orgulho de dizer que eu apoio Bolsonaro. E você nunca vai dizer que eu deixei de apoiar ele. Porque até o momento eu percebi que Bolsonaro sempre teve razão nas questões que ele se envolveu tecnicamente, que ele trouxe ministros técnicos para a sua administração. Um bom exemplo disso é o ministro Tarcísio, que hoje é o governador de São Paulo e está desempenhando um bom trabalho. Ou seja, mas aqui em Lauro de Freitas eu quero reiterar, não existe ninguém dono de nada. Nós somos uma equipe, nós somos uma comunidade que acredita no que Bolsonaro trouxe para a gente, porque eu passei a acreditar na política depois de Bolsonaro. Bolsonaro abriu os meus olhos, assim como abriu os olhos de todos os patriotas que estão assistindo a gente agora. O que te inspirou pensar em cogitar sair da corporação para entrar na política? Quem foi que te inspirou isso? O próprio Bolsonaro, a história dele, a trajetória dele? Ou teve algumas outras pessoas que você fala, não, eu acho que foi um caminho que seguiu e isso me inspira, isso pode dar certo, pode acontecer comigo também? Olha, desde pequeno eu venho assistindo aquelas notícias no jornal mostrando um hospital que está destruído, mal acabado, aquele corredor cheio de macas com pessoas deitadas, agonizando, esperando um atendimento. Eu também via várias pessoas na rua, pedindo comida, pedindo um trocado. Eu via sempre, e ainda vejo também, pessoas sem nem R$1 para poder comprar um alimento de casa, tendo que se virar nos 30 para conseguir a refeição do dia. Então, vendo tudo isso, eu vi assim, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu fui para a polícia, achando que eu iria na polícia ajudar essas pessoas de alguma forma. Mas depois na polícia, eu percebi que o problema
era bem maior. O gargalo é na política, né? Aí eu fui percebendo isso aos poucos, mas depois eu olhei, poxa, mas a política é cheia de gente corrupta, aí não tem mais esperança. Aí eu fui deixando de lado. Aí que apareceu a figura de Bolsonaro, que mudou a minha opinião. Eu passei a ver a política de uma outra forma. Isso me trouxe mais esperança de ter um Brasil melhor, de ter nossos valores resgatados, de ter ver o nosso Brasil, a nossa cidade crescer de verdade. E também uma pessoa que me ajudou muito aqui na Bahia, que eu não posso de jeito nenhum deixar de falar, o Capitão Alden. Ele também é a minha fonte de inspiração, a minha fonte, e diria até que ele poderia ser até um mestre e eu um discípulo, né? Grande capitão. Você Referência, né? Pra você. É uma grande referência. O Capitão Alden é uma grande referência. Ele é um político honesto, um político que você pode contar com ele a qualquer momento. É um político altamente técnico. Você não vai ver ele discutindo questões bobas, muitas questões que eu vejo discutirem lá em Brasília, que, pelo amor de Deus, eu fico observando eles discutirem cada miudeza, sendo que a gente tem tanto problema no Brasil para ser resolvido. Isso é revoltante. Você vai ter o suporte do capitão na sua candidatura em Lauro de Freitas. Como é que tá você? Como é que tá o capitão lhe dando esse suporte, lhe dando esse apoio dentro da cidade? Como é que tá? Fortíssimo. Nós estamos, um com o outro. Dizem até que eu sou irmão dele. Maravilha. A turma lá é bacana, com certeza você vai ter uma ajuda muito boa. E não só do Capitão Alden, não, viu? Nós temos outro nome muito forte, né? Essa figura, essa pessoa que também foi um político e está voltando também de novo para a política, nunca deixou. É um nome muito forte, ligado à segurança pública, aos policiais, aos militares, bombeiros, e está me dando muito apoio, que é o Soldado Prisco. Soldado Prisco, né? Soldado Prisco. Gente finíssima. Inclusive também está saindo. Ele vai ser candidato a vereador em Salvador. Então vocês vão fazer aquela dobradinha, aquela famosa dobradinha que Lauro de Freitas tem, porque você tem uma região em Lauro de Freitas que se mistura, né? Salvador é Lauro de Freitas. Ali em Tinga você tem no Parque São Paulo, Jardim das Margaridas, tem muita gente que vota cá, tem muita gente que vota lá. Isso. Você tem essa mistura, então vocês vão fazer essa dobradinha aqui nessa região. Então vamos fazer essa dobradinha aí, vou fazer a dobradinha com o Alden e uma dobradinha com o Soldado Prisco, né? Então vamos formar um trio, né? Como é que eu vou falar agora se não é mais? Vocês estão preparados porque, assim, campanha para vereador em Lauro é pior do que o TAF. O teste físico. Você está preparado para enfrentar? Tá se preparando, né? Como é que você está se preparando? Como é que está se preparando diariamente para isso? Estou me preparando diariamente para isso. Eu estou estudando, estou recebendo várias denúncias da cidade, estou processando tudo para começar a fazer um banco de dados para saber o que realmente a população necessita, não ficar aquela briguinha ideológica, aquela coisinha boba que não resolve nada, sabe? Você tem ouvido muito a população, as pessoas por onde você está passando, você tem perguntado sobre a cidade, você tem ouvido muito a cidade? Sim, tenho ouvido, e se tiverem mais questões, tragam para mim, por favor, tragam, porque... Como é que a pessoa lhe acha? Eu tenho uma denúncia sobre Lauro de Freitas, eu tenho uma reclamação, como é que a pessoa lhe acha? Você usa as redes sociais? Rede social? Eu uso muito rede social, né? Principalmente o Instagram, Facebook, YouTube, até o TikTok eu tô lá. Sim. Mas quiser me falar comigo, manda lá, dá uma olhada lá no @Igor Mandacaru e dá uma olhada lá no Instagram. E segue lá no Instagram. Mandou uma mensagem, é você que responde, né? Você que responde. Eu mesmo respondo, vou estar lá vendo a sua mensagem. A gente vai estar conversando para saber quais são os problemas que estão causando, na sua vida. Vamos ver o que é que a gente pode fazer quando a gente está aqui dentro, né, da Câmara e apertar. Vamos apertar o cerco no Executivo
para que se faça o trabalho que tem que ser feito. Mas o PL aqui em Lauro de Freitas é um PL, é um partido da base da prefeita Moema. Como é que você pretende apertar sendo base? A minha base é o povo de Lauro de Freitas. Se o povo não está bem, o resto não me importa. E eu não tenho nenhuma, é bom que fique claro isso, nenhuma ligação com esse partido, que eu não gosto nem de falar o nome. Isso daí pode ser uma coisa, alguma articulação política do passado, mas que eu não estou nem sabendo, por sinal, nem sabia disso. E pode ter certeza que eu não tenho conversa com esse partido aí que você falou, que eu nem gosto de falar. Isso daí não é bom nem falar o nome. Você é antipetista mesmo? Você não quer nem saber do diálogo? Você é radical a este ponto? Eu não quero nem conversar? Ou lá dentro da Câmara você vai acabar compreendendo que, não, de fato eu preciso conversar, porque aqui é o prol da população, do povo. Ou você pretende e acha que assim, não, eu vou ignorar, se é do partido A, B ou C, eu não quero nem conversa. Como é que é a sua relação disso? Se chegar alguém do vereador do partido dos trabalhadores, que você falou que nem fala, mas o cara quer conversar com você porque tem uma escola para aprovar para o bairro O tal. prefeito, né, que pode O próprio ser prefeito também eleito pode ser isso. Como é, Então, como vamos é que lá. você? É como eu falei a você, o meu papo é reto, né? Eu sou bem objetivo. Se é para o bem do povo, por que não? Se é para o bem do povo, vamos aprovar o projeto. Se vai ter uma escola que vai melhorar para a comunidade ali, vamos aprovar o projeto. Mas vamos aprovar o projeto, mas não fique de boa não, viu? Que você vai fazer o projeto, mas eu vou estar lá cobrando. Fiscalizando e Eu cobrando. vou estar lá fiscalizando para ver se você vai fazer mesmo. Igor, essa semana o ex-presidente Bolsonaro esteve em Salvador e vocês anunciaram pré-candidatura de prefeito aqui na cidade de Lauro de Freitas. Como é que está a arrumação do partido aqui em Lauro de Freitas? Vídeo que o partido estava na mão estava na mão de pessoas que compõem a base da prefeita Moema Gramacho. Ó, ali por enquanto essas questões partidárias eu prefiro não comentar, eu prefiro deixar para o presidente do partido estar comentando sobre essas articulações políticas. Aí eu prefiro me ater somente... O presidente estadual, você está falando? O presidente estadual, que é o nosso ex-ministro João Roma. Você, pela prerrogativa de ser policial militar, você não precisa necessariamente estar filiado e só vai fazer isso em julho, não é isso? Junho? Isso. É junho? É lá, eu não sei bem É inglês. isso, eu acho que é junho. Mas eu realmente Então, tenho que... então você vai, Eu não posso me só naquele filiar. momento você não pode nem filiar e você não participa dessas questões partidárias hoje. Exatamente. Então, por isso eu não tenho como estar comentando sobre questões partidárias, até porque eu não sou filiado a nenhum partido. Porque o militar não pode ser filiado a nenhum partido. É isso. Hoje você tem lá em Lauro de Freitas, você tem essa candidatura do PL, do vereador Tenóbio, e você também tem o Coronel Fabrício, que é policial militar como você, que é pré-candidato também a prefeito pelo MDB. Como é que você consegue enxergar, tipo assim, Lauro de Freitas, cabe esses discursos de conservadores, de oposição? Acredito também que a oposição à prefeita deve soltar mais umas 2 ou 3 candidaturas aí, né? Você tem Débora Regis querendo, você tem Matheus Reis, você tem Teobaldo querendo, você tem o Mauro Cardim, João Leão, você tem muitas candidaturas de oposição. Como é que você enxerga isso? São pessoas de oposição, com discurso conservador e que poderiam estar caminhando juntos e não estão. Como é que você enxerga essa quantidade enorme de pré-candidatos a prefeito? Vamos ser direto de novo. Olha só, se você tem uma cidade que você não tem o segundo turno, você tem uma quantidade de votos, mais ou menos assim, uns 100 mil eleitores. Sim. Aí se você, por exemplo, é da situação, se você é da situação, você vai querer que vários outros partidos lancem outras candidaturas, porque provavelmente eles vão ter uma maior... Vão dividir os votos, e quem está na situação está mais favorável. Então, quanto mais candidato tiver, melhor
para essa gestão que está hoje. Então, para que haja realmente uma oposição de verdade, tem que haver uma unidade, uma união, decidir quem é que vai ser o candidato. Porque aqui a cidade só tem um turno, não tem segundo turno. A população... O melhor cenário para você, então, é que se toda a oposição se juntasse em torno de um nome apenas. Exato. Ganhar forças, né? Ganhar força. Um nome apenas, todos se juntarem, entrar em diálogo, dá para conversar, dá para dialogar, ver o que é que é bom para um, para outro, e chegar a um consenso e colocar somente um nome, aí sim a oposição vai ter muito mais chance de transformar Lauro de Freitas e mudar esse cenário que você só vê buraco para lá e para cá. E nesse diálogo aí e nessas suas vivências, né, pela cidade, suas andanças, você tem sido procurado por alguns partidos de oposição? Você conhece algumas figuras da oposição? Como é que tá esse diálogo, né, aqui em Lauro de Freitas? O diálogo está muito bom, muito bacana. O pessoal da oposição, o pessoal que é oposição à situação agora, tem procurado a gente tem conversado bastante para ver qual o melhor caminho a ser feito. Porque, como eu falei a você, o melhor caminho é todos se unirem, entrarem em um consenso para sair um bloco unido em um nome só. Perfeito. Igor, eu gosto de fazer futurologia. Gosto de... Todo entrevistado que está aqui, eu gosto de fazer. Você pretende ser pré-candidato ainda, né? Porque não é uma coisa que ainda está em construção. Porém, você eleito vereador na cidade de Lauro de Freitas no dia 1º de janeiro de 2025. Você vai ser licenciado, você vai se afastar da Polícia Militar. Isso. E assumir a cadeira de vereador e o mandato de vereador. Qual é a sua primeira atitude? Como é que você se enxerga e o que você acha que você tem que fazer, deverá fazer naquele primeiro momento? Eu ouvi falar aqui que as escolas tinham sido prometidos a climatização nas salas de aula, principalmente nas creches, porque aqui realmente é uma cidade litorânea, você está perto do